Bom, peguem o livro didático lá na página 34. A gente tem umas coisas para corrigir, mas aí a gente deixa para corrigir quarta, tá? Qual página agora, tia? 34 do livro didático. Vamos para a percepção da luz e som. Tio, eu tenho uma dúvida. Eu acho que é melhor só olhar no site, né, da escola. Eu ia perguntar quando começam as provas. É início de dezembro. Dia 1º, eu acho, até. Deixa eu ver aqui. Isso, vai do dia 1º ao dia 11 de dezembro. Aí, quem passar por média, dia 16 tá de férias. Senão vai ter um tempinho aí, até janeiro. Um belo de um tempo. Um belo de um tempo. Um belo de um tempo. Um mês, praticamente. Quem passar por média vai ter mais ou menos um mês a mais que os outros. Tá na hora da gente, ó, suar pra tirar nota boa agora. Todo mundo fala, tipo, ai, tomara que eu passe. Tem que torcer pra todo mundo passar. Aí sim vai ficar legal. Né? Vamos se encontrar no próximo ano. Pior, é verdade. Turminha toda junta, né? No quinto ano ninguém ficou, né, tia? Eu acho. Acho que não. Todo mundo pegou o livro lá na página 34? Sim? Bom, então a gente viu lá a percepção do gosto, do cheiro e do tato. Hoje a gente vai ver a percepção da luz e do som, tá? Então a gente começa com aquela atividadezinha ali que tem no livro de vocês, que tá pedindo pra gente olhar para os círculos que tem e fixar na imagem, né? Então tá aqui a imagem, ó. O que vocês acham? Essa imagem, ela tá se mexendo ou ela tá parada? Ela parece que tá se mexendo, mas ela tá parada. Ela tá parada. Parece que ela tá se mexendo, só que ela tá parada. Ela tá parada, mas a gente tem a sensação de que ela tá se mexendo, né? Olha, tia, só porque tu falou, porque eu nem tava vendo que ela tava mexendo. É mesmo? Então... Agora que tu falou, agora eu só consigo ver ela mexendo. Fixa o teu olhar bem no teu livro. Na imagem. Não, tava parada. Tipo, antes de tu falar, pra mim, isso daqui não tava parada. Agora que tu falou, eu só consigo ver ela mexendo. Eu tapo a tela. Porque eu não consigo. Pra mim, ela tá sempre mexendo. É isso aí, Vitor. É ilusão de ótica. Isso mesmo, né? O nosso cérebro, ele é enganado por essas imagens. É uma imagem parada, mas como ele foi produzido assim, elas todas em círculos, com essa coloração e tudo mais, essa mistura, né, da coloração da imagem, da forma dela, nos dá a falsa ilusão de que ela tá em movimento. E é uma sensação, olha, pra mim é uma sensação horrível. Tanto que eu até tapo o livro de vocês, sempre quando chegar nessa página, porque eu chego a ficar até meio tonta, sabe? Se não que pode até acionar. Eu gosto daquelas ilusões, sabe? Que tu fica olhando fixamente, aí ela fica assim, mexendo assim. Aí depois, quando tu tira o olhar, ela fica tudo diminuindo, aí aumentando. É muito. Exatamente, é muito bom. Se não me engano, você pode ter. Oi, Felipe? Se não me engano, você pode usar até ataque epiléptico. Eu acredito. Se eu não me engano, eu tenho que ver. Eu acredito até que sim. E também tem aquelas outras ilusões de ótica,
que a gente olha a imagem, a gente enxerga uma gravura, e se a gente vira ela ou olha mais fixamente, a gente encontra uma outra gravura, né? Então a gente tem esses dois tipos de ilusões aí, que são os mais comuns, né? Da gente Tem gente que tem até fobia disso, né? Sim, sim. Então ali, ó, tá falando para nós que a ilusão de ótica ela acontece porque o estímulo visual acaba enganando o nosso cérebro, né? Que dá a falsa sensação de que a imagem está se mexendo. E aí tá mostrando ali para nós que o estímulo passa como é que a gente percebe as imagens? Primeiro o estímulo, né? Visual, no caso a imagem ali, o significado, que é o processamento dessa informação no nosso cérebro, e a reação, né? Como é que a gente vai encontrar saúde, Guilherme? Como a gente vai visualizar essa imagem, tá? Então, ali embaixo está falando para nós, ó, que o sistema nervoso ele recebe todos esses estímulos e interpreta eles e retorna essa é a mensagem para nós, né, para os nossos olhos. Essa percepção do mundo é fundamental para que possamos entender e reagir ao ambiente ao nosso redor, né? Então a gente precisa muito conseguir interpretar as coisas que estão acontecendo no nosso redor, né? Para a gente se proteger também, né? Tanto que, por mais que essa informação seja falsa, que a gente olha para a imagem e a gente enxerga a imagem se mexendo, a gente sabe que ela não está se mexendo, né? Então, desculpa, gente. Então, a gente tem a informação falsa, mas a gente sabe que ela é falsa, né? Essa ilusão. Bom, então a visão, né? Ela tem muito a ver com a entrada de luz nos nossos olhos. Aí ali tá falando para nós, eu nem falo da sala fechada. A gente tá num lugar luminoso, com a iluminação, né, com a lâmpada e tudo mais. Quando falta luz, a gente consegue enxergar tudo na mesma hora? Não, né? A gente, depois de um tempo, a gente começa a se acostumar com aquela falta de luminosidade. Mas até a gente se acostumar, leva um tempo. Por quê? Tia, Oi. é parecido, tipo, eu acordei agora, tem uma cortina aqui atrás. Se eu abrir, vai dar um clarão, né? E depois vai parecer normal, só essas coisas. Isso aí. É o mesmo significado, assim. Porque o que acontece? A gente consegue enxergar as coisas por causa desse estímulo luminoso, né? A luz bate nas coisas e reflete nos nossos olhos. Por exemplo, para eu enxergar o meu celular, a luz, né, ou da janela ou a luz da lâmpada bate no celular e reflete ele para os meus olhos. Então, o que a gente enxerga, para a gente poder enxergar, é esse estímulo luminoso, tá? E ele vai depender da quantidade de luz que tiver no nosso ambiente. A gente tem que se adaptar à quantidade de luz. Por exemplo, o gato, né? A gente não consegue ver isso tão naturalmente com a gente, tão rapidamente. Mas com o gato a gente consegue. Quando o gato ele tá num lugar em que ele tem que perceber o ambiente de forma mais rápida ou num lugar muito escuro, as pupilas dele se dilatam. Ele fica com um olhão bem pretão. Quando ele tá num ambiente mais tranquilo e com uma quantidade de luminosidade boa, o olhinho dele se fecha, fica aquele risquinho, né? A parte da pupila, né? Que é aquela parte preta.
Isso é por quê? Porque ele consegue, de uma forma muito melhor do que nós, controlar a entrada de luminosidade nos olhos, tá? A gente também consegue, mas não perfeitamente que nem eles. Por quê? Por exemplo, a gente está agora num ambiente com luminosidade. Se apagam as luzes, a gente tem que se adaptar. O nosso olho não é tão rápido quanto o do gato, mas com o passar do tempo, a nossa pupila vai dilatar um pouco para fazer com que o pouco de luminosidade que tem no ambiente entre e a gente comece a perceber as coisas à nossa volta. A mesma coisa é quando que o Gabriel falou, que se ele abrir a cortina ali de trás dele, vai entrar uma baita de uma luminosidade e ele não vai enxergar, vai levar um tempo para ele enxergar. A mesma coisa, quando entra muita luminosidade, leva um tempo, a nossa pupila começa a encolher, né? Para filtrar a quantidade de luz necessária para a gente enxergar, tá? Então, esse trabalho da gente enxergar as coisas, ele vem juntinho, a pupila, a luminosidade, claro, várias outras estruturas que a gente tem no olho, mas as principais são essas, tá? Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá? Bom, aí embaixo, ali na página 34, diz, ó, quando vemos algum objeto, captamos na realidade a luz que está sendo emitida ou refletida sobre ele. Aquilo que eu falei para vocês, né? Que a luz bate no celular e vem para o meu olho. Assim, ao olharmos uma flor, por exemplo, é a luz refletida por ela que chega aos nossos olhos, compondo um estímulo luminoso. Tal estímulo alcança os olhos, os nervos irão conduzi-lo até o cérebro, a fim da imagem ser formada dentro do olho e que ela seja interpretada, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que esses estímulos, eles vão ser capturados pelos nervos e vão ser enviados para o cérebro. E a gente só vai conseguir enxergar, interpretar esse estímulo quando o cérebro receber essa informação, tá? Então, por exemplo, tô olhando o meu livro, eu só sei que é meu livro porque esse estímulo, né, a luz bateu no livro, entrou luminosidade no meu olho, essa luminosidade se transformou em informação, né, em estímulo e foi lá para o meu cérebro. E aí lá no cérebro ele interpretou, não, isso aqui é um livro, tá? Bom, ali na página 35, então, tá falando para nós que os órgãos sensoriais capazes de capturar a luz são os glóbulos oculares, são os nossos olhos, tá? E aí ali tem uma representação do nosso olho. Então, o que a gente enxerga pelo lado de fora? A pupila, que é a parte pretinha do olho que dilata e diminui. A esclera, que é a parte branca do nosso olho. A íris, que é a parte colorida, né, que pode ser preta, castanha, azul, verde. A pálpebra, né, que é essa parte que fecha, que protege o olho contra a entrada de algum patógeno. E aí, a gente olhando o olho por dentro, o que a gente tem? Bom, então ali, ó, olhem a imagem de lado, tá mostrando para nós a pupila, a íris, tudo bonitinho. Antes da pupila, da íris, a gente tem como se fosse uma película, né? Como se fosse uma lente, que é a córnea, né? Então, a córnea, ela nos ajuda a conseguir enxergar e distinguir. Oi, Guilherme. Eu acredito que tem gente que faz tatuagem no olho. Tipo, eles colocam tinta na esclera. Sim. Isso não faz mal, não. Ô, tia, mas explica isso, que eu tô passando mal. Como é que eles fazem isso? Injetam com uma agulha.
Eu já vi, Tia, eu já vi A um agulha vídeo. fica cravando o olho, eu já vi um vídeo. Bah. É gente, é muito bonitinho eles podem ficar perturbador, porque, cegos. tipo, enfia no olho, só que não Você vai pra consegue dentro. enxergar com isso? Pega só, tipo, na peliculazinha primeira, assim, da esclera, aí, tipo, ele ejeta a tinta. O que Como é que você acontece? consegue enxergar? O que acontece? O nosso olho, ele é uma estrutura muito delicada. Ele tem essa forma arredondada por causa desse líquido que tem dentro dele, né? Vamos pensar assim, é como se fosse... Vocês lembram aquelas bolinhas de gel que tinha há um tempo atrás, que tu colocava lá dentro d'água e ela inchava? Lembram? Então, é como se fosse o nosso tenho olho. um pote dessas. Se a gente furasse aquilo ali ia esvaziar. A mesma coisa no nosso olho, né? Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado com os nossos olhos, né? Porque eles são umas bolinhas cheias d'água. Tia, Oi. é 1000 vezes mais fácil você só colocar uma lente. Uma lente lá com alguma cor diferente pra sua íris. Ah, Sei sim, lá, sim. vermelho e tal. Do que arriscar perder a visão pra pintar o olho. Sim. Então, olha ali, ó. Além do que deve ser muito caro. Não sei. Agora Isso é horrível. eu tô Pior que deve imaginando ser, por né? que as pessoas fazem isso. Tipo, tem o risco de ficar cego, mas não, vai ficar bonitinho. Nem fica bonito. É só Não, muito estranho. é estilo. Né? Pior que deve ser Estilo. caro, né? Muito Porque como é uma estilo. coisa tratada do olho, como o olho é meio delicado, tem todo um tratamento, né, tia? Sim, e na realidade, quando a tinta, né, da tatuagem, ela é um corpo estranho que tu tá colocando dentro do teu corpo. Então, pode ser que o teu corpo, ele reaja contra a tinta. Então, tu pode acabar fazendo com a tatuagem, com a pintura no olho, né, que seria uma tatuagem, tu pode acabar fazendo infeccionar e tudo mais. Quando vê, até perde o olho. É E bem se tu complicado. vê, tia, a brutalidade que eles fazem no negócio é incrível. Eles, sei lá, é muito estranho. Ai, me esqueci agora. É córnea que tu tá falando, se não me engano. É córnea. Fica coisada assim, fica mexendo. Vai, muito estranho. Muito estranho. Não gosto nem de lembrar. Não, é muito ruim, né? Bom, então vamos voltar aqui pra cá. Então, a gente tem a córnea, que é essa lente que fica antes da pupila e da íris, né? Nesse espaço entre a córnea e a íris e a pupila, a gente tem o humor aquoso, né? Que é como se fosse assim, um líquido que mantesse tudo bonitinho no lugar e que nos ajuda a enxergar as coisas, tá? Tia, o nome já é muito bom. Atrás, aí a gente tem alguns músculos que seguram. Na parte de trás da nossa pupila, a gente tem uma lente, tá? Como se fosse lente mesmo, lente de óculos, que nos ajuda a capturar a imagem. Essa lente, o que ela vai fazer? Ela vai projetar as imagens lá para a parte de trás do nosso olho. Lá para aquela parte onde diz fóvea, tá? Então, é lá que tem os nervos que conseguem capturar a informação da imagem, tá? E aí, entre a lente e a fóvea, a gente tem esse corpo vítreo, né? Que seria a água que mantém o olho no formatinho bonitinho. Dentro do olho, a gente vai ter um monte de veias, um monte de artérias para irrigar bastante ele, nutrir bastante o nosso olho. A esclera, que é essa parte branca do olho, ela ocupa todo o olho, tá? Então, se a gente tirasse o olho e olhasse atrás, a gente ia ter esclera, tá? Então, ele é uma cobertura em todo o olho. A gente tem uma parte que é o ponto cego. A gente tem uma parte que é o ponto cego, que seria aquela parte em que a gente não consegue enxergar nada, tá?
não bate nenhuma informação ali. E o nervo óptico, tá? Então, o nervo óptico é por onde vai ser processadas as informações. A retina é uma película que a gente tem na parte de dentro do nosso olho. E entre a esclera e a retina, a gente tem uma outra camada que é chamada coroide. Tá? Então, o olho ele é formado por essas camadinhas. E os músculos ciliares são os que nos ajudam a prender a nossa lente e nos ajudam a movimentar os nossos olhos para a gente conseguir enxergar, tá? E a pálpebra, como eu falei para vocês, é a parte de proteção do nosso olho, assim como os nossos cílios e a nossa sobrancelha também, tá? Bom, então ali embaixo, ó, eu vou ler para vocês, que diz assim: a movimentação dos olhos é extremamente precisa e é controlada por músculos que estão ao redor dos glóbulos oculares. Então, ao redor de todos os nossos olhos, a gente tem muitos músculos. A gente vai ter muitos músculos que vão ajudar nessa movimentação dele, tá? Além disso, existem os músculos responsáveis pelo ato de piscar, tá? E esse movimento possibilita que as lágrimas, né, elas nutram o nosso olho. Então, toda vez que a gente pisca, as nossas glândulas lacrimais, elas vão liberar um pouquinho de lágrima e vão hidratar os nossos olhos, tá? Então, por isso que não é bom a gente ficar assim, sem piscar, tá? A gente tem que piscar. Porque sem piscar a gente iria secar os nossos olhos e afetar a nossa visão, tá? Bom, então como eu falei para vocês, a sobrancelha e os cílios, eles são uma proteção junto com a pálpebra para não entrar partículas nos nossos olhos, né? Sempre quando entra uma pedrinha, uma coisinha, a gente sente uma dor imensa. Imagina se a gente não tivesse essa proteção, tá certo? A esclera, como eu falei, é a parte branca do olho, ela mantém esse formato do olho, tá? É ela que dá a forminha redonda e é a partir dela que os músculos estão presos e a gente consegue movimentar os nossos olhos. A íris é a parte colorida, como eu já falei para vocês, né? E no centro a gente tem a pupila. Então, a pupila é a que regula a entrada de luminosidade, tá? Então, é a partir da pupila que a gente vai conseguir capturar as imagens, tá certo? A córnea, né, que é essa camada transparente que parece uma lente, ela também regula a entrada de luz, tá certo? Tanto que a catarata, ela é uma deficiência na córnea, que a córnea ela vai ficando opaca, e conforme ela vai ficando opaca, a entrada de luz vai sendo impedida, tá? E a pessoa começa a ficar com uma deficiência na visão. A lente ou cristalino, que é aquela que tá atrás, ela modifica a curvatura para a gente focar as imagens. Então, é ela que regula se a gente está enxergando de perto, se a gente está enxergando de longe, como é que a gente tem que enxergar aquelas informações, tá? A retina, então, né, que é aquela película na parte interna do nosso olho. Ela é essa membrana, então, que tem células, ela apresenta células sensíveis à luz. Então, elas que são as fotorreceptoras, elas que vão receber as informações luminosas e ajudar a processar essas informações, tá? Bom, então diz ali, ó, quando a luz chega até essas células, elas transformam um estímulo luminoso em impulsos nervosos, que são transmitidos pelo nervo óptico, levando informações visuais para o cérebro. Há dois tipos de células especiais lá na retina. Os bastonetes, que são especializados em capturar a imagem, né? Então,
É o que ajuda a gente ver a garrafa, tá? Mas sem distinção de cor, tá? Quem é que vai nos ajudar a distinguir a cor? Aqui tem azul, aqui tem rosa, aqui tem amarelo. São os cones, tá? Então, os cones são as células que nos ajudam a distinguir a coloração das coisas. Quem tem daltonismo, que não consegue interpretar algumas cores, tem uma deficiência nessas células chamadas cones, tá? Professor, Oi. e já que a gente tá nesse assunto de olhos, por que nossos olhos ficam vermelhos quando a gente faz alguma atividade assim? Nossos olhos ficam vermelhos. Depende muito. Pode ficar vermelho porque aumenta a pressão sanguínea, né? E aí, como os olhos são muito vascularizados, eles podem ficar vermelhos. Eles ficam vermelhos se a gente trabalha demais eles. Por exemplo, ficar muito tempo na frente do computador. A gente tá fazendo muito esforço com ele acaba ficando vermelho, acaba a gente lacrimejando mais também, para ter essa proteção dos olhos, né? Então, Eu ontem, que hoje tem um trabalho de artes, aí eu ontem fiquei um pouquinho mais acordado pra, ver o filme de trabalho de artes que ela pediu. Aí eu fui lá, vi o filme. Aí hoje eu acordei com os olhos vermelhos. porque tu não descansou o suficiente os olhos, eles trabalharam demais. E aí eles ficam, né, como qualquer outro órgão, ficam sobrecarregados. Oi, Gabriel. Sabe essas células de cores? Como é que é o nome delas mesmo? Como é que é? Como é que é o nome das cores que tu Cones. disse que sobre Cones. daltonismo? Cones. Então, as pessoas que têm daltonismo, o olho recebe informação errada dessas células? Ela, na realidade, assim, ó, essa célula, ela é a que processa a informação das cores, tá? Então, a pessoa que é daltônica, ela pode ter alguma deficiência nesse processamento de informação. Tem gente que vai ter uma deficiência só em determinadas cores, né? Tipo, não enxergo verde, não enxergo vermelho. Mas tem gente que acaba tendo uma deficiência tão grande nessas células que elas não interpretam nenhum tipo de cor. E aí a pessoa acaba enxergando só em cinza, preto e branco, né? Então elas dão toda essa informação. Elas que conseguem. Fala. Eu tenho outra dúvida. Como é que funciona esse óculos que dá pra tu enxergar as pessoas que têm daltonismo? Não tenho ideia. Porque é uma célula lá dentro do olho. Eu não sei. Isso é muito incrível, né? É muito complicado de decifrar como. Porque teria que ser alguma coisa que fizesse com que a informação de cor chegasse no cérebro. Eu não sei como é que esse óculos pode fazer isso. Não tenho ideia. Não tenho mesmo. Eu até gostaria de ter mais. É que é um assunto bem interessante, né, tia? É uma aula, talvez. Quem sabe a gente faz umas pesquisas sobre isso, hein? Bom, vamos ali para a página 36. Então, ali, ó, na página 36, a primeira representação está mostrando como a gente enxerga, né? Como a informação da imagem chega lá na nossa retina, tá? Então, ali está mostrando o cachorro. Essa imagem, né? Essa luminosidade do cachorro entrando, passando pela nossa córnea, passando pela nossa pupila, pela nossa lente. O que acontece? Quando essa imagem bate na lente, ela é refletida lá na nossa retina invertida, tá? Então, lá na nossa retina, a gente recebe essa informação que o cachorro tá de cabeça para baixo, que nem uma câmera fotográfica, tá?
Como a gente sabe que o cachorro não tá de cabeça para baixo e a gente não enxerga ele de cabeça para baixo? Porque quando esta informação chega lá no cérebro, o cérebro consegue interpretar essa imagem e dizer, não, peraí, o cachorro não tá de cabeça para baixo, o cachorro tá direitinho, bonitinho, no lugar dele, tá? Então, ainda tem esse erro, vamos dizer, né, de imagem que o nosso cérebro interpreta. Nosso olho... Peraí, Oi? esse cachorro tá de cabeça pra baixo, é isso que eu entendi? Então, quando a imagem do cachorro chega lá na nossa retina, a imagem chega de cabeça para baixo. O nosso cérebro que interpreta e organiza ela. O nosso olho é uma câmera fotográfica, tá? Quando a câmera fotográfica ela captura a imagem, é a mesma coisa. A imagem ela fica de cabeça para baixo na câmera, tá? Nosso olho é assim. A imagem, quando ela é capturada lá na nossa retina, a imagem está de cabeça para baixo. O cérebro que interpreta e organiza essa imagem, pra gente não enxergar nada de cabeça para baixo, tá? Então, por exemplo, uma coisa que estaria de cabeça para baixo na imagem, por exemplo, vou virar o meu patinho de cabeça para baixo. Lá no meu cérebro, quando essa imagem aqui que está de cabeça para baixo chegar na retina, ela vai ficar assim. Aí, o meu cérebro que vai interpretar, não, esta imagem está de cabeça para baixo. Tá? A mesma coisa o cachorro ali, tá? Quando chega a informação lá na retina, chega refletindo de cabeça para baixo. É como se fosse, quando a gente vai num espelho, a gente não se enxerga ao contrário? Nossa mão direita não tá na esquerda, a esquerda não tá na direita? É que nem botar alguma coisa escrita, né, tia? Vai ficar tudo ao contrário. E isso é a mesma coisa, né? A imagem que fica lá no nossa retina, ela chega ao contrário. Como se fosse um espelho, tá? Bom, aí tá falando pra nós embaixo disso que a gente tem uma região, né, no nossa retina, que é onde se insere o nervo óptico, que eu falei pra vocês que é o ponto cego. Que as imagens projetadas nessa região, elas não são detectadas, a gente não consegue enxergar, tá? Imagens que vão ser capturadas e vão ser fixas ali. Então, ali tá pedindo pra gente fazer um teste para ver se o nosso ponto cego ele realmente está funcionando, tá? Se realmente é cego mesmo. Então, ele pede ali, ó, vamos fazer junto. Pra gente fixar o nosso olho direito, tá? Então, o nosso olho direito na cruz, tá? E primeiro a gente fixa, depois que ele estiver bem fixo, que a gente só estiver enxergando a cruz, a gente movimenta o nosso olho bem devagarinho, né? O olho com a cabeça, claro, em direção ao círculo. Tentem fazer. Peraí, eu só tenho que olhar pra cruz e depois olhar pro círculo? É, mas é bem devagar. Tu primeiro olha a cruz, fixa o olhar na cruz, depois vai indo em direção ao círculo. Não tô não. Professora, era pra ter parado de chegar alguém dos dois? Eu não sei o que era pra acontecer. O que era pra ter acontecido? O que era pra ter acontecido? O certo é, quando a gente fixa o nosso olhar na cruz, a gente não consegue enxergar o ponto preto. Ô, tia, Oi. mas eu ainda consigo enxergar o ponto preto. Eu tenho visão periférica. Eu acredito que seja porque tem outras letras ali na volta e o nosso olho começa a capturar as outras informações. Porque o certo seria só a cruz e o ponto, né? E aí, no momento que a gente fixa na cruz e a gente tenta olhar o ponto, a gente não enxerga. Façam assim, ó. Coloquem a mão de vocês em cima das letras e fixem o olho direito. Fechem o olho esquerdo. Fixem o olho direito só na cruz.
Até vocês enxergarem só a cruz. É um trabalho de musculatura também, né? Musculatura do olho também. Porque o nosso olho, ele tenta enxergar o ponto. Eu te pergunto, Não dá, tia. a única coisa que fazer meus olhos doer. Não A gente tem conseguiram? visão periférica, tia. Não dá. Professora, Oi. o negócio é que eu não sei como. Não sei se realmente existe isso, mas eu tenho um negócio que quando acontece alguma coisa meio suspeita na rua, eu continuo olhando pra frente, mas eu presto atenção no lado. É porque a gente tem visão periférica, né? A gente consegue, claro, a gente não tem uma visão periférica maravilhosa, que nem, por exemplo, do cavalo, que ele consegue enxergar. Mas a gente tem uma visão periférica que a gente consegue enxergar coisas que acontecem nas nossas laterais, tá? Enxergar, perceber as coisas. A visão é 180, tia? Não chega Não. a 180. Nossa, calculei muito errado, então. Bom, aí depois tem no material de apoio, vocês podem fazer depois, que é bem legal, essa brincadeira aqui desse círculo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê? Professora, tá na primeira página do material de apoio aqui pra mim. É, essa aqui, ó. Tá? Que aí a gente recorta e cola, tá? Então, a gente recorta assim, né? A gente recorta ele e cola, dobra e cola, tá? Esse aqui de baixo é para vocês fazerem um outro desenho que quiserem. E aqui já tem um pronto. Por quê? Porque quando a gente põe as cordinhas aqui dos lados, onde tem esses espacinhos, a gente colocaria uma cordinha de cada lado. E a gente fizer esse movimento rápido de virar, a gente iria colocar a flor no vaso, o arranjo no vaso, tá? Ele iria É se pra fazer juntar. isso agora? Ou... Não, faz Professora. depois. Oi. Sabe a flor virada? Eu jurava que era só um monte de das partes de cima das flores, sabe? Aham. Eu nem percebi os cabinhos. Não tem. Aí quando a gente gira, a imagem ela fica completa. Se a gente faz um movimento rápido. É como se fosse aqueles desenhozinhos animados que as pessoas fazem no livro, sabe? Que fazem o bonequinho caminhando em várias páginas do livro. E quando a gente faz assim, quando a gente pega e faz assim, folheia ele rápido, a gente vê o bonequinho se mexendo. Vocês já viram? No caso assim, aqui tá o bonequinho. Aqui tu desenha o bonequinho caminhando. Aí na outra ele um pouquinho mais pra cá. E aí vai fazendo ele se movimentar nas páginas. E quando a gente movimenta a página, ele se movimenta. Aqui é a mesma coisa. É essa ilusão de ótica que faz com que os desenhos se movimentem e se encaixem. É bem legal. Eu posso falar uma coisa? Pode? Aquele negócio da cruz e da bolinha, tem outro experimento que eu criei agora. Peraí. Tá. Esse negócio da cruzinha e da bolinha, é impossível tu, tipo, em vez de fazer isso aqui assim, da cruzinha até a bolinha andando, fica cortando em partes, assim. Fica cortando? Por que isso? A gente não consegue ir devagar andando. A gente consegue pular de um lugar pro outro. Acho que é muito rápido na nossa visão. Funciona melhor no celular. Porque o nosso olho, ele tenta capturar as imagens, né? Por isso. Eu já fiz no meu celular e, tipo, deu certo. Só que chegou um ponto que eu não via. Aí se eu passasse um pouquinho mais aquele ponto, eu continuava vendo. Sim. Porque a gente também tem essa visão periférica que eu falei pra vocês, que ajuda a gente a enxergar as laterais.
Por isso que muita gente não conseguiu, quando foi focalizar a cruz, não conseguiu ficar sem enxergar a bolinha. Porque a nossa visão Ô, tia. periférica faz com que a imagem ela seja capturada também. Oi. Ô, tia, é normal eu conseguir mexer, tipo, isso aqui? Tipo, A testa? Sim. Ó. não, só que é de cima da testa. Tipo o couro do cabelo, tia. É só algumas pessoas que conseguem. Eu não consigo, por exemplo. Eu consigo mexer a orelha. Exige uma técnica especial. Tem gente que consegue, que tem uma musculatura na orelha e consegue mexer essa parte aqui da orelha. Eu consigo. Alguém aqui da sala de aula sabe fazer uma ondinha de 3 na língua? Ah, isso é Estevam outra. Guilherme. Eu consigo. Isso é Eu, outra característica eu consigo. genética também. Oi, Léo. Calma aí. Guilherme consegue. Estevam consegue. Calma aí, deixa eu. Tu consegue? Consigo. Essa página aqui das flores é de tema? Isso, vocês façam e testem as florzinhas pra vocês verem. Pode ser barbante, quem não tiver barbante, linha. Só que aí a linha vocês coloquem em várias voltas, porque senão ela arrebenta, tá? Professora, Oi. eu sou um mestre da musculatura, eu sou ambidestro. Ah, Tá, legal. Tia, eu não tenho nada de raro, só que eu sei instalar as costas e o pescoço. Isso não é legal. É, Pessoal, já estamos no horário da nossa aula. Então, assim, quarta-feira a gente continua, né, da onde a gente parou ali.